Olá, sejam bem-vindos a mais uma audição espírita. Hoje, novamente, eu tenho um compromisso à noite. Hoje, o meu filho vai se submeter a uma cirurgia espiritual. Então, bem às 8 horas da noite, eu peço, inclusive, vibrações a ele, para que seja resolvido um probleminha aí. E, como confiamos na cirurgia espiritual, nesse caso, para ele é apropriado. Então, vamos tentar, né? Se for para ser, será. Se não for, é porque precisa passar por esse reajuste. Precisamos ter sempre isso em mente. Muito bem. Então, vamos dar início aqui à nossa audição espírita, pedindo a Jesus que nos auxilie, nos oriente na compreensão do que leremos hoje, buscando assim melhorarmos-nos a cada dia. Pedindo autorização ao diretor espiritual dos trabalhos de hoje, damos por abertas as nossas atividades. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, hoje é o livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier. Este é o 1. Lembrando que o Luiz, embaixo da escada, falava para mim que era 2, né, quando eu lia o 2. Vamos falar hoje sobre abobrinhas, o que mais se ouve hoje em dia. Mas o que é essa historinha aqui? Abobrinhas. A conversa é animada na casa de Chico. Começara às 5 da tarde. Eram perto das 11 da noite. Apareceu Emmanuel, o mentor espiritual, que o chamou para o interior da residência. Estamos atrasados para a tarefa do livro. É que tenho visita. Estamos conversando, disse o Chico. O guia advertiu. Compreendemos a oportunidade de uma a 2 horas de entendimento fraterno, para atender aos irmãos sem objetivo. Porque às vezes, por meio da banalidade, podemos algo fazer na sementeira da luz. Mas não entendo 6 horas a fio de conversação sem proveito. O Emmanuel também não aliviava. Indeciso, o médium não sabia o que fazer. Bem, Chico, eu não disponho de mais tempo. Decida-se, converse ou trabalhe. Chico não vacilou. Deixou a conversa, que prosseguia cada vez mais animada na sala, e foi cuidar da vida, cumprindo sua tarefa. Bom, só de saída, nós já vemos que Emmanuel ele nos ensina a utilizarmos o tempo. O professor Paulo Rossi Severino, ele sempre disse: Deus nunca vai nos perguntar o que tínhamos na vida, o que fizemos do dinheiro, quem que nós ajudamos, nada. Ele perguntará 2 coisas: o que fizemos do tempo e do amor em nossas vidas. É aí que a porca torce o rabo. Não há resposta. Nós utilizamos bem o nosso tempo? Nós utilizamos bem o amor? Nós sabemos o que fazer com as pessoas que convivem conosco? Nós temos paciência? O professor Paulo também falou que existe um espírito que passou por todas as provas, todas, absolutamente todas. Mas há 800 anos ele está atrapalhado com uma, a prova da paciência. Tenho certeza que sou eu. Tenho certeza. Sou eu, só pode. 800 anos indo e voltando por causa da paciência. Isso é o amor. Não é o tempo. Chopin, na revista Espírita não, na Folha Espírita, minto, ele saiu uma reportagem, não lembro qual a data, mas ele dizia que ele se arrependia por ter perdido o tempo na vida. Ele morreu novo, naquela época do ultrarromantismo, Então, ele perdeu o tempo. E ele se arrependia disso. Portanto, o que o professor Paulo nos ensinou é a realidade. O que fizemos do amor e do tempo em nossas vidas.
O Richard Simonetti, que é o autor desse livro, ele coloca aqui: no estágio evolutivo em que nos encontramos, apraz-nos o papo inócuo em que raros dizem algo proveitoso, enquanto muitos nem sabem o que dizem. Observe, leitor amigo, que qualquer tentativa em direcionar a conversa para assuntos edificantes acaba resvalando para banalidades. Isso ocorre invariavelmente em reuniões sociais, principalmente quando são servidos os comes e bebes. Se os bebes são de teor alcoólico, que soltam a língua e desligam o desconfiômetro, sai de perto. Prevalecem as abobrinhas, temperadas com irreverência e malícia. Em qualquer ambiente, isso aí. A fila ali do cafezinho, isso aí é um problema sério, que ali sai um monte de fofoca. E é dessas fofocas que nós devemos fugir. É isso que nos atrasa. É isso que faz o tempo não ser proveitoso. Portanto, essa lição das abobrinhas, aqui do Chico e do Emmanuel, ela nos é muito rica na questão do aproveitamento do tempo. E, sobretudo, sobre o que se conversa. Hoje em dia, né, com essa história da polarização, é só um parênteses nessa questão de polarização. A vida é uma polarização. Isso não surgiu em 2018 por causa de política, é isso, é aquilo. Não. A vida é a polarização. Vamos aprender isso. Não é a partir de 2018 aqui no Brasil que temos esquerda, direita, bem ou mal. A vida é a polarização. Polarização. Sim ou não. Certo, errado. Claro, escuro. Isso é a polarização. A nossa vida é uma polarização. Vida e morte. Percebam? Então, hoje em dia, com essa questão da polarização 2.0, né, começou essa questão de falar um monte de banalidade. Vemos até autoridades falando cada asneira que não tem tamanho. Até de proibir telefone celular foi falado isso aí, de que tem um cidadão aí que quer tirar o telefone celular de todo mundo 1 ano. Aí eles conseguem o que querem, nos calar, algo que Deus não aceita. A lei divina é essa, livre-arbítrio, liberdade total, com as leis dele como nosso norte e como nosso freio. E as nossas leis humanas deveriam derivar das leis divinas, e muitas vezes não. Extrapolam. E no Livro dos Espíritos nós temos uma lição na lei do trabalho. Se eu abusar da minha autoridade, eu vou responder por isso. Aqui, se nós abusarmos do tempo, nós responderemos por isso. Se nós, abusando de uma autoridade que temos, nós não estaremos agindo com amor. Então, esta pergunta do que fizeste do amor na tua vida, ela cabe muito bem aí. Saibamos ser chefes, saibamos ter autoridade, saibamos utilizar o nosso tempo. Eu gosto de fazer essas comparações, né, entre a nossa religião espírita e o momento de hoje, para que nós tenhamos exatamente à nossa frente a legislação divina e não nos deixemos enganar com palavras fáceis soltadas ao vento, porque faz parte da conversação inócua. O que tem de estar à nossa frente é o Evangelho. Aqui o Simonetti ele discorre mais um pouquinho e ele coloca aqui exatamente o que o professor Paulo nos ensinou, em outras palavras. Nossa conversa tem algo de edificante e proveitoso? Se a resposta for negativa, tomemos a iniciativa de mudar a disposição do grupo. O papo do cafezinho. Se não der para mudar, vamos sair do local. Se não estamos gostando do que estamos vendo, troquemos o canal. Se a resposta for negativa, tomemos a iniciativa de mudar a disposição do grupo. Caso não seja possível, por absoluta impermeabilidade dos companheiros para algo que vá além das abobrinhas, despeçamo-nos e tratemos de aproveitar as horas em algo mais produtivo.
O tempo é uma moeda extremamente valiosa, que não podemos desperdiçar com conversas vazias, que não podemos desperdiçar com discursos vazios, que não podemos desperdiçar com pessoas que agem contra o Evangelho e as leis de Deus. É mais ou menos isso. Eu lembrei da piadinha, mas eu vou, já falei na semana passada que eu precisei gravar também, eu vou contar quando estiver no ao vivo, em homenagem ao meu amigo Luiz, que sempre pediu uma piadinha. Essa, Luiz, é ótima. Então, vamos nos despedindo por aqui. 10 minutos. Vamos utilizar bem o nosso tempo. E eu espero que todos tenham uma excelente semana. Vibrem por seus amigos e parentes e vibremos por nós para sabermos utilizar o tempo e o amor na nossa vida. Até a próxima.